Falsos mestres. Estudo da Bíblia de Estudo Pentecostal. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 13, versículo 22. Onde está escrito: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. O crente da atualidade precisa estar informado de que pode haver nas igrejas diversos obreiros corrompidos e distanciados da verdade, como os mestres da lei nos dias de Jesus. Jesus adverte em Mateus 24, versículos 11 e 24, que nem toda pessoa que professa a Cristo é um crente verdadeiro e que hoje nem todo escritor evangélico, missionário, pastor, evangelista, professor, diácono e outros obreiros são aquilo que dizem ser. Primeiro, aparecem vestidos como ovelhas, Mateus 7, versículo 15. Podem até ter uma mensagem firmemente baseada na palavra de Deus e expor altos padrões de retidão. Podem parecer sinceramente empenhados na obra de Deus e no seu reino, demonstrar grande interesse pela salvação dos perdidos e professar amor a todas as pessoas. Parecerão ser grandes ministros de Deus, líderes espirituais de renome, ungidos pelo Espírito Santo. Poderão realizar milagres, ter grande sucesso e multidões de seguidores. Segundo, todavia, esses homens são semelhantes aos falsos profetas dos tempos antigos e aos fariseus do Novo Testamento. Longe das multidões, na sua vida em particular, os fariseus entregavam-se à rapina e de iniquidade, conforme Mateus 23, versículo 25, cheios de ossos de mortos e de toda imundícia, Mateus 23, versículo 27, cheios de hipocrisia e de iniquidade, Mateus 23, versículo 28. Sua vida na intimidade é marcada por cobiça carnal, imoralidade, adultério, ganância e satisfação dos seus desejos egoístas. Terceiro, de duas maneiras, esses impostores conseguem uma posição de influência na igreja. Alguns falsos mestres e pregadores iniciam seu ministério com sinceridade, veracidade, pureza e genuína fé em Cristo. Mais tarde, por causa do seu orgulho e desejos imorais, sua dedicação pessoal e amor a Cristo desaparecem lentamente. Em decorrência disso, apartam-se do reino de Deus e se tornam instrumentos de Satanás, disfarçados em ministros da justiça. Vejam 2 Coríntios 11, versículo 15. Outros falsos mestres e pregadores nunca foram crentes verdadeiros. A serviço de Satanás, eles estão na igreja desde o início de suas atividades. Satanás tira partido da sua habilidade e influência e promove o seu sucesso. A estratégia do inimigo é colocá-los em posições de influência para minarem a autêntica obra de Cristo. Se forem descobertos ou desmascarados, Satanás sabe que grandes danos ao Evangelho advirão disso e que o nome de Cristo será menosprezado publicamente. 14 vezes nos Evangelhos, Jesus advertiu os discípulos a se precaverem dos líderes enganadores. Vejam Mateus 7, versículo 15, Mateus 16, versículos 6 e 11.
o crente é exortado a pôr à prova mestres, pregadores e dirigentes da igreja. 1 aos Tessalonicenses 5, versículo 21. 1 João 4, versículo 1. Seguem-se os passos para testar falsos mestres ou falsos profetas. Primeiro, discernir o caráter da pessoa. Ela tem uma vida de oração perseverante e manifesta uma devoção sincera e pura a Deus? Manifesta o fruto do Espírito, conforme Gálatas 5, versículos 22 e 23, ama os pecadores, conforme João 3,16, detesta o mal e ama a justiça, e fala contra o pecado, Mateus 23, Lucas 3, versículos 18 a 20. Segundo, discernir os motivos da pessoa. O líder cristão verdadeiro procurará fazer 4 coisas. A. Honrar a Cristo. B. Conduzir a igreja à santificação. C. Salvar os perdidos. D. Proclamar e defender o Evangelho de Cristo e dos seus apóstolos. Terceiro, observar os frutos da vida e da mensagem da pessoa. Os frutos dos falsos pregadores comumente consistem em seguidores que não obedecem a toda a palavra de Deus. Quarto, discernir até que ponto a pessoa se baseia nas Escrituras. Este é um ponto fundamental. Ela crê e ensina que os escritos originais do Antigo e do Novo Testamento são plenamente inspirados por Deus e que devemos observar todos os seus ensinos. Caso contrário, podemos estar certos de que tal pessoa e sua mensagem não provém de Deus. Quinto, finalmente, verifique a integridade da pessoa quanto ao dinheiro do Senhor. Ela recusa grandes somas para si mesma, administra todos os assuntos financeiros com integridade e responsabilidade e procura realizar a obra de Deus conforme os padrões do Novo Testamento para obreiros cristãos? Vejam 1 Timóteo 3, versículo 3 e 6, versículos 9 e 10. Apesar de tudo que o crente fiel vem a fazer para avaliar a vida e o trabalho de tais pessoas, não deixará de haver falsos mestres nas igrejas, os quais, com a ajuda de Satanás, ocultam-se até que Deus os desmascare e revele aquilo que realmente são. Estudo extraído da Bíblia de Estudo Pentecostal.